Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Vamos ao segundo tema do estudo Ouvindo a Voz de Deus, desta vez intitulado pela A Beleza da Criação Divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? De repente uma explosão? Você já viu uma explosão criar alguma coisa? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. A palavra de Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no primeiro verso, é dito o seguinte: Gênesis 1, verso 1 e verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra aqui para Deus é Elohim, que significa plural. É um Deus plural. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo. A terra, antes de ser criada, ela era considerada um grande abismo e era sem forma e vazia. E o universo? O que a Bíblia fala do universo? Hebreus capítulo 11, no verso 3, nos diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E no Salmo 33, nos diz o seguinte: Salmos 33, versos 6 e verso 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Aleluia! Cremos que mediante a palavra de Deus, o universo foi criado. Ele falou e tudo se fez. Ordenou e tudo passou a existir. Como diz o quarto mandamento, Êxodo 20, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Vimos aqui que a palavra Deus, no verso 1, é Elohim, que dá a ideia de um Deus plural. Portanto, no ato da criação estavam, como nós vimos no verso 2, além de Deus o Pai, e aqui eu abro um parêntese, tudo que conhecemos de Deus está revelado no plano da salvação, está revelado na Bíblia. Está limitado, eu posso dizer assim. Não temos como explicar a Deus ou compreendê-lo perfeitamente, apenas no que temos revelado na sua palavra. Em Gênesis 1, verso 1 e 2 é dito que Deus criou os céus e a terra, e que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Lá em João 1, dos versos 1 ao 3, temos a participação do Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E no verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja,
No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, como relata João, e também Colossenses capítulo 1, verso 16. E embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode conferir também segundo Coríntios 13, 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos como foi o processo diário da criação divina. Nós não vamos ler todos os versos, para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode conferir na sua Bíblia, Gênesis 1, dos versos 3 ao 5. Deus fez a luz e separou o dia da noite. Dos versos 6 ao 8, criou o firmamento e separou as águas. Dos versos 9 ao 12, separou a terra dos mares e criou a vegetação. Dos versos 13 ao 19, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, dos versos 20 ao 23, criou os peixes, animais marinhos e as aves. No sexto dia, criou os animais, o homem e a mulher. Gênesis 24 ao 26 e verso também 31. E no capítulo 2 de Gênesis, temos o sétimo dia, que tem um detalhe curioso. Gênesis 2, dos versos 1 ao 3, é dito: assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, ou seja, ele fez o sétimo dia e disse: descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aleluia. Então veja, recapitulando: primeiro dia, Deus fez a separação entre dia e noite. Segundo dia, a criação do firmamento, separação entre as águas nas nuvens e na terra. Terceiro dia, separação entre terra e mares e criação das plantas. Quarto dia, surgimento do sol, lua e estrelas. Quinto dia, criação dos peixes, animais marinhos e aves. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. Como diz no verso 27, e criou Deus o homem, à sua imagem, homem e mulher os criou. E sétimo dia, Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Como bem relata a Bíblia, Gênesis 2, verso 4, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando Jeová, o Senhor Deus, os criou. A palavra hebraica para dia, que aparece em Gênesis 1 na expressão tarde e manhã, significa Ion, que significa um período de 24 horas. Ou seja, Deus criou o mundo como nós vemos hoje a semana. Inclusive, a única explicação lógica para o ciclo semanal de 7 dias está em Gênesis. A ciência ou nenhum outro método explica. Portanto, acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias literais e não em milhões de anos. Agora, como se deu a criação do homem e da mulher? Você vê aí um gráfico mostrando que Adão, ele era de nobre estatura e perfeita simetria. Ele era bem maior em estatura do que o homem moderno e tinha capacidade mental e física superior à que conhecemos hoje.
Também tem aí no gráfico a idade dos homens, né? Adão viveu 930 anos, Sete 912, e com o passar do tempo a vitalidade foi diminuindo e o homem passou a viver hoje, como vemos, 80 anos. Está relatado também em Salmos 90, verso 10. É dito: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A partir dos 80 anos, pelo menos, começam a vir as dores e os enfados. Mas como Deus criou o ser humano? Vimos que os animais e as demais coisas foi tudo pelo poder da palavra de Deus. Mas e o ser humano? Gênesis 1, verso 27 é dito: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui já nos dá um detalhe a mais, diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tanto na aparência física, assim eu creio, como também na aparência, na questão intelectual, que é sem tendência para o mal, de bom caráter, de boa índole. Gênesis 2, verso 7 é dito: então formou Jeová, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, que conhecemos como dom da vida. E a mulher, como a mulher foi formada? Em Gênesis 2, dos versos 18 ao 25 é dito: disse mais Jeová, o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, Jeová, o Senhor Deus, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Esse verso não, o verso 21 agora. Então Jeová, o Senhor Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que Jeová, o Senhor Deus, tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse ao homem: esta afinal é osso. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se assim os dois numa só carne. Ou seja, a mulher foi criada da costela do homem. Interessante que ela não foi criada da cabeça, demonstrando que não é superior, e nem foi tirada dos pés, demonstrando que é inferior. Mas Deus disse que lhe faria uma que lhe fosse idônea. E o homem diz aqui, né, que se unirá, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne. Aqui nós vemos o princípio do casamento divino, tornar homem e mulher numa só carne. E aqui nós vemos instituído duas instituições sagradas que vieram antes do pecado: o casamento, que o diabo tanto tenta deturpar, e o sábado, que o diabo também tenta fazer com que o mundo se esqueça. Portanto, homem criado do pó da terra, mulher criada da costela do homem, coroando a obra da criação, Deus fez o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diferentemente, portanto, do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem. Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Portanto, você e eu somos muito especiais para Deus. Nós não viemos de um macaco, não viemos do jardim zoológico e não fomos obra do acaso, mas somos obras do amor de Deus. Em Gênesis 2, verso 8, é dito: e plantou Jeová, o Senhor Deus, um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E no verso 15 é dito:
Tomou, pois, Jeová, o Senhor Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Veja, Deus ainda deu o quê? Um ofício ao homem, um trabalho, algo para ele ocupar seu tempo e a sua mente, recebendo assim um lindo e maravilhoso jardim, o homem e a mulher, para cuidarem. Além de também que eles deviam tomar conta dos animais. Este era o propósito do nosso Criador no princípio. Agora havia uma condição para que eles vivessem no jardim e vivessem também eternamente. E a condição era Gênesis 2, dos versos 15 ao 17. Vamos ler de novo o verso 15. Tomou, pois, Jeová, o Senhor Deus, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Jeová, o Senhor Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que Deus, ele não trouxe nenhuma ordem absurda para o ser humano. Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ele deu ao ser humano um belo jardim, uma esposa. E o propósito dele era que vivêssemos eternamente. Então é dito, né? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição para que eles vivessem eternamente. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências: deixar o jardim e ficar sujeitos à morte. Unidos a Deus, o homem tinha vida eterna, felicidade eterna, tinha permanência no jardim do Éden, acesso à árvore da vida. Mas por tomar uma decisão errada, separados de Deus, ficamos sujeitos à morte, sofrimento e dor. Perdemos o jardim do Éden e a privação da árvore da vida. Mas assim como a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, também por um homem veio a salvação, e este homem é Jesus. E hoje nós morremos por conta do pecado de Adão, mas nós não precisamos morrer eternamente por conta do pecado de Adão, porque Jesus já nos libertou da condenação. Basta aceitarmos, nos arrependermos de nossos pecados e entregarmos a vida a Ele. Recapitulando o tema de hoje, aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias literais. Estavam presentes na criação Deus o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. E se você compreendeu esse estudo e quer aprender mais da palavra de Deus, continuar estudando, o próximo tema será a origem do mal, como o pecado surgiu. Muitos pensam que o pecado surgiu no Éden, mas na realidade o pecado surgiu no céu, por meio de um anjo criado perfeito. E veremos isso no próximo tema. Neste momento, vamos fazer uma breve oração para encerrarmos o estudo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença, gratos a Ti por ter nos criado, nos dado vida e por nos conceder também a vida eterna por meio de Jesus. Aceitamos, ó Pai, que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade, Senhor. Tu, meu Deus, Teu Santo Espírito e Teu Filho. Cremos, Senhor, no Teu poder que criou a terra em 6 dias literais. E queremos conhecer mais a respeito de Ti, do Deus Criador. Oramos em nome de Jesus. Amém.